Pai, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo nesses estudos, nos trazendo para cá esta noite para entender mais sobre o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu preciso de Ti e nesses momentos eu peço que o Senhor, por favor, abençoe esse estudo, o coração de cada ouvinte, enche-nos com a verdade, que possamos aprender e colocar em prática a verdade e, na verdade, conhecer melhor nosso Salvador, para poder ter um relacionamento mais profundo e também compartilhar o nosso conhecimento dele com os outros. Por favor, Pai, abençoe. Em nome de Jesus, amém. Então, na apostila, nós estamos na página 5 e letra C. E nós estamos lidando com o ministério terrestre de Jesus da primeira vinda dele. Ele já chegou faz mais ou menos 2000 anos e nós estamos querendo entender melhor os detalhes. Esse curso não é a vida de Cristo. Então nós não estamos seguindo Jesus de uma forma cronológica, mas vendo as ênfases da vida dele, do ministério dele, para entender melhor estas coisas. Já notamos, número 1, a pregação dele, como ele usava muitas parábolas. Também os milagres dele, porque ele é o Filho de Deus. Esses milagres autenticavam o ministério dele, a pessoa dele, na verdade. Também a apresentação, como ele chegou humildemente em cima de jumenta, em vez de chegar de cavalo branco. Por quê? Porque ele chegou como o Cordeiro de Deus para morrer por nós, e ele vai voltar a segunda vez de cavalo branco para mostrar que ele é o rei. Agora estamos chegando numa parte muito importante. Eu já comecei na semana passada, mas nós precisamos voltar para cá. Então é número 4, a cruz, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão. Eu falei para vocês já, para abrir suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 11, podemos manter um dedo aqui, mas vamos para Lucas 24. Sabe, o povo de Deus, antes da vinda de Jesus, tinha o Velho Testamento, estava lendo, indo para a sinagoga para adorar a Deus, entender a palavra que os profetas tinham lhes dado. E, infelizmente, tem certos fatores, é até difícil explicar, mas principalmente por causa do pecado da liderança do povo, o povo não compreendeu que o Messias precisava chegar não para somente ser rei, mas para salvar o povo do pecado. Que é interessante, porque o Velho Testamento falava muito sobre isso, especificamente Isaías 53. De tal forma que quando o Messias chegou, que é Jesus, o povo não conheceu ele. Até o povo que amava Jesus, andava com Jesus por 3 anos e meio, não compreendeu tudo. Vendo os milagres, ouvindo as pregações, vendo Jesus ser crucificado na cruz, até o jeito dele pendurado na cruz, e ainda eles não compreenderam. Passam uns 3 dias, ele não está mais no sepulcro, sumiu. E o povo está tentando compreender isso e não entende. Pedro não entende, Tiago não entende, né? E os outros. Tem os dois aqui, a Bíblia não dá o nome dos dois, mas eu quero ler essa história só para dar essa ideia para vocês. Então, aqui em Lucas 24, versículo 13, eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia
com eles, ok? Então Jesus já ressuscitou, agora ele está perto deles, andando com eles, eles nem percebem quem é. Versículo 16, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Agora, marca versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. A palavra remisse, você pode escrever aqui, liberasse, ok? Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém ele não o viram. Então, ele estava falando aqui em versículo 21, nós estávamos pensando, olha, o Messias vai chegar, ele vai remir Israel, ele vai nos liberar dos romanos, essa outra nação que está dominando a nossa. Porque as profecias falam que o Messias vai ser rei e ele vai ser uma pedra grande que vai derrubar as outras nações. E nós estávamos pensando, vai ser esse Jesus de Nazaré. É só que agora ele morreu. E agora as mulheres estão falando que ele não está mais no sepulcro. Pessoas falam que ele vive. Nós não sabemos o que aconteceu com o corpo dele. Essa ideia. Então dá para ver que o povo não, até esses discípulos não compreendeu. Eu até me faço essa pergunta: se Jesus voltasse hoje, não na segunda vinda, mas só para chegar aqui na nossa igreja, sentar conosco e conversar conosco, a gente perceberia se ele fizesse isso? A gente ouvindo ele, vendo, a gente, não, mas é o Messias, porque esse povo não entendeu. Eu acredito que quem é salvo de verdade, vai reconhecer. Eu também acredito que o mesmo mundo hoje é o mundo dos tempos antigos, e se Jesus chegasse hoje, o mundo crucificaria Jesus de novo. Eu acredito nisso. Mas Jesus aqui, veja versículo 25. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Como a outra noite na igreja eu preguei sobre o tipo de Cristo em Isaac, quando Isaac quase foi sacrificado no altar. Você lembra disso? Quando eu ensinei isso, eu mostrei como é um tipo de Jesus. Jesus então abriu aqui os livros de Moisés e também os profetas, explicando para eles todas as coisas. Versículo 28, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro:
Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, o foco do ministério de Jesus, antes da crucificação, era o reino dele. Ele vai reinar. Ele trouxe o reino para nós. É só que a liderança do povo acabou influenciando o povo a rejeitar Jesus. Não, ele não é o Messias. Ele está blasfemando de Deus. Ele precisa morrer. Ele diz que Deus ele não é. E o povo que não tinha fé verdadeira nele acabou se afastando de Jesus e dizia: crucificai-o, crucificai. Isso que aconteceu. Daí, em vez de ter um reino, em vez de ser o rei dos reis na terra, naquele momento, ele se torna não o leão de Judá, mas o cordeiro de Deus, que morre pelos homens. Então, com isso, nós vemos como o povo de Deus, que tinha a lei, tinha tudo para conhecer e reconhecer Jesus, acabam rejeitando ele. O povo que tinha tudo, os gentios não tinham. Os gentios só tinham pecado, perversidade, libertinagem. Não tinha a Bíblia. Claro, esse povo, os gentios são condenados, mas os judeus, não, eles têm tudo. Eles não vão condenar ou não vão ser condenados porque eles vão reconhecer Jesus. Mas não aconteceu. Nesse contexto, chegamos aqui em Romanos 11. Em Romanos 11. Aqui em versículo 1, eu vou ler uns versículos aqui ou ali. Mas vamos ver isso. O capítulo é sobre o futuro de Israel. Então, Romanos 11 aqui. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Por que ele faz essa pergunta? Alguém quer responder? Por que ele falou essa pergunta? Porventura rejeitou Deus o seu povo? Alguém tem uma ideia? Quero que vocês pensem comigo. Falando sobre o povo judaico, Israel. Porventura rejeitou Deus o seu povo? Alguém quer falar? Porque esse povo tinha crucificado Jesus. O que aconteceu dentro do templo quando Jesus foi crucificado? O que aconteceu com o véu? Rasgou de cima para baixo. Deus dizendo: eu não preciso mais desse lugar que é o lugar principal de Israel. Depois de uns anos, no ano 70, Roma entrou e derrubou o templo. E até hoje não existe. Deus colocou a igreja no lugar de Israel. Deus rejeitou Israel e falou: eu não quero mais usar Israel, eu vou usar a igreja. Deus falou isso. Essa é a dúvida. Muitas pessoas falavam para Paulo: então você está basicamente jogando na lixeira o povo judaico, que é o povo de Deus. Mas Deus deu promessas para o povo judaico. Ele deu mesmo. Deus fala de um avivamento, Deus fala sobre um reino, Deus fala sobre um outro templo que vai ser maravilhoso para Israel. Deus fala sobre outras nações indo para Israel. Deus fala sobre o reino do Messias dentro de Israel. Então a pergunta é o seguinte: Deus rejeitou o seu povo? E Paulo fala: bom, o povo matou Jesus. Deus rejeitou o povo temporariamente, mas para dizer que ele rejeitou permanentemente, não é isso. Ele vai explicando isso aqui. Versículo 2: Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabes o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal.
Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Marca essa palavra, por favor. Remanescente. Ainda que Deus deixasse o próprio povo dele piorar tanto no pecado que acabou crucificando Jesus, Deus não permitiu o pecado corromper o povo de tal forma que sumiu todos os crentes. Ainda existia dentro do povo uns que iam acreditar em Jesus. E isso que aconteceu. E ele explica aqui sobre a graça, etc. Outro assunto, vamos chegar aqui em versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar aos ciúmes. Ok. Se vocês quiserem responder, vocês podem responder. Eu tenho um jeito de usar o microfone para vocês poderem ser ouvidos, se vocês quiserem responder e ser ouvidos no YouTube, né? Mas aqui diz, de modo nenhum, mas, versículo 11, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Então, através da queda dos judeus, agora a salvação para os os gentios, ou seja, agora a salvação para americanos, chineses, japoneses, indianos, brasileiros, peruvianos. Como é que a queda do povo trouxe salvação para nós que não somos judeus? Como? O que aconteceu? Alguém pode responder? Você pode falar. Porque eles não estavam obedecendo a Deus. Oi? Eles não estavam obedecendo a Deus. Sim, eles não obedeceram, mas como é que a desobediência deles trouxe a salvação para os gentios? Mostrou que se você não é obediente para Deus, você vai ser castigado. Ok, vamos ficar com isso. Alguém quer falar algo? Sim. Ok, então Deus disse, então vocês estão pecando, eu vou para os gentios, é isso que você está falando? Ok, vamos ver então o que a passagem diz aqui. Ele fala aqui no finzinho para os incitar ao ciúmes, que interessante. Esses ciúmes tem a ver com algo até futuro, mas versículo 12, e se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Aqui agora então versículo 12, ele está falando sobre o futuro, o reino milenar, quando houver um avivamento entre os judeus, que não está acontecendo hoje. Hoje eu assisti uma entrevista muito interessante entre um dos judeus mais famosos no mundo, pelo menos nos Estados Unidos eu vou falar, provavelmente no mundo não, mas nos Estados Unidos, e um pastor, ele é muito teólogo mesmo, ele estuda muito a palavra. E é interessante ver esse judeu que rejeita a divindade de Jesus. Ele diz que Jesus não é Deus. Ele acha que Jesus é muito interessante, esse homem, que não é normal, porque muito judeu rejeita, nem quer usar o nome de Jesus. Mas é interessante como ele chega tão perto de receber Jesus, mas há uma resistência e ele não recebe Jesus. E esse pastor que explicou umas coisas sobre Jesus de acordo com as escrituras dos judeus, o Velho Testamento, ele explicou muito bem, muito bem. E ainda esse judeu fica assim meio resistente, mas ele está perto. Tem certos judeus hoje que reconhecem que os crentes querem abençoar os judeus. Nós ajudamos eles, nós apoiamos eles. Eles reconhecem isso, não todos, mas eles estão vendo as bênçãos de Deus sobre
os crentes e cria essa última palavra aqui em versículo 11, ciúmes. Aqui em versículo 12 ele está dizendo a queda dos judeus trouxe salvação para os gentios. E isso é muito interessante, as riquezas que temos, mas então se temos riquezas através dessa queda, imagina as riquezas quando Deus voltar a usar os judeus. Essa é a ideia que Paulo tem aqui. E deixa-me explicar, eu fiz a pergunta, não respondi, eu não dei a resposta correta ainda. A queda dos judeus é quando eles acabaram rejeitando o Messias foi crucificado, certo? Sendo crucificado, o sangue dele agora traz salvação não somente para os judeus, mas para todos nós. Grande riqueza saiu do corpo de Jesus para todo mundo. Interessante, versículo 13: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exaltou meu ministério para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles, falando sobre os judeus. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, ou galhos, né? E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Deixa-me tentar explicar rapidinho. Você sabe que você pode ter certas plantas, e você pode cortar a planta, e você pode pegar galho de outra e colocar enxertando, e vai crescer através da seiva da primeira planta. Deus está dizendo que Israel caiu e Deus pegou o gentio e colocou na salvação através dos judeus, Jesus sendo o judeu, né? Deus diz, mas se a igreja acabar caindo e não seguindo Deus pela fé, etc., Deus pode quebrar a igreja também, como Ele fez com Israel. Então nós precisamos ter temor. Ele diz aqui em versículo 22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, igreja, você que é crente, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Marca aqui no versículo 23, essas palavras, serão enxertados. Serão enxertados. Há pessoas, muitas pessoas que falam que a igreja existe hoje no lugar de Israel, Deus nunca vai fazer mais com Israel. Mas aqui há uma promessa, Deus diz, se Israel parar de não crer, Deus vai resgatar Israel. Ou seja, há um futuro possível para Israel, e segundo as profecias, vai acontecer mesmo. Então, nós estamos aqui, nós não somos judeus, nós não precisamos guardar a lei como os judeus guardavam, devemos ser santos, etc., mas nós não precisamos matar um filho desobediente, ou se alguém não guardar o sábado, nós não precisamos matar a pessoa, esse tipo de coisa que faz parte da lei deles, que era uma lei para uma nação. Mas um dia Deus vai trazer de volta esse povo judaico, um avivamento.
Vamos continuar, vou pular versículo 24, vamos para o versículo 25. Pode ler se quiser, mas versículo 25 agora. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Aqui é a sabedoria de Deus. Deus disse: eu vou até deixar meu povo cair e crucificar o meu filho, para que eu possa resgatar os gentios. Se o povo dele não tivesse caído, Jesus não teria morrido. Não tendo Jesus morto por nós, não haveria salvação para brasileiro, americano ou qualquer outra pessoa. Não existia, ou não existiria. Nós precisamos compreender isso. Deus usou até o pecado de Israel para nos trazer a salvação. É incrível isso. E alguém fala para mim: a Bíblia não faz muito sentido. Na verdade, a Bíblia faz tanto sentido que é incrível. Se você compreender toda a lógica, Deus junta povos, e eventos, e tempos, e palavras, e tipos, e profecias, e promessas, e leis, etc. Ele junta tudo. E você vê como ele fez tudo naquele momento na cruz. O filho dele morrendo, para que todo mundo pudesse ser condenado, para que todo mundo pudesse ser salvo pela fé. Ele explica isso. Vamos continuar aqui, versículo 26. E assim todo Israel será salvo. Marque isso, todo Israel será salvo, faz parte da profecia. Como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, que são Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Moisés, essas pessoas. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ou seja, Deus deu promessas para Israel sobre um reino. Não aconteceu, sim, não aconteceu, mas Deus não vai se arrepender. Vai acontecer. Igual o arrebatamento para a igreja. Vai acontecer, vai. Versículo 30. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançar a misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou, marca esse versículo aqui, a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Profundidade, olha aqui a alegria, o louvor de Paulo aqui. Ele não aguenta mais só escrever, ele tem que escrever louvores agora. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas essas coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu posso imaginar esse judeu que compreendeu: meu povo matou Jesus, eu queria até matar o povo de Jesus, mas agora eu sou salvo porque esse povo prega o evangelho e Deus mesmo salvou ele, indo diretamente para ele, nem usou pregador para ele. Mas ele enfatiza que Deus usa o povo agora. Ele observa isso, ele compreendeu isso, ele fica tão feliz vendo como Deus, na sabedoria dele. Claro, se você não entende o que eu tentei explicar agora, você pode ficar assim meio assim: nossa, mas é muito pesado, muito profundo. Mas se você entender, é uma coisa tão incrível como Deus juntou todas essas coisas para trazer salvação aos judeus e aos gentios sem a lei, totalmente pela graça. Por quê? Até os judeus são pecaminosos, eles crucificaram Jesus. Então Deus diz: bom, todo mundo é condenado. Agora,
sabendo que todo mundo é condenado, eu vou dar salvação para vocês de graça. Se você quiser a salvação, é só receber meu filho. Só. Os judeus falavam, mas os gentios, eles vão ter que seguir a lei, eles vão ter... Não, a Bíblia fala, não, eles não têm que se tornar judeus. Por causa disso, nós temos grande problema com as igrejas que ficam falando que tem que guardar o sábado. Guardar o sábado era a marca dos judeus, marcando que eles seguiam a lei judaica dada para a nação deles. Leia Atos 15 e a conferência em Jerusalém entre a igreja, muito interessante. O sábado e as outras leis, a circuncisão, certas comidas, tem igrejas por aqui que falam não pode comer esse tipo de comida aqui ou ali. Essas pessoas não compreendem o que aconteceu na cruz quando Jesus morreu. Não compreende, porque quando ele morreu, ele sofreu a pena da lei em si, e agora você e eu podemos ser salvos completamente pela graça de Deus, porque o sangue é suficiente para judeu e gentio. E Paulo mostra isso aqui em Romanos 11. Se você fala, mas pastor, é difícil, eu ainda não entendo tudo isso. Eu falo, volto para Romanos 11. Leia de novo, capítulo muito, muito importante, e infelizmente eu vou falar para vocês, até em muitas igrejas que eu vou dizer são mais ou menos boas, falam que Israel, quanto a Deus, não existe mais. Deus nunca vai voltar a Israel, mas isso é falsa doutrina, é contra Romanos 11. Ele vai, mas ele deixou Israel cair para salvar os gentios, ele usa a época da igreja para pregar o evangelho, etc. Há mais que eu posso falar. Eu vou orar agora, nós vamos continuar com essas coisas na próxima aula.